Daí pessoal, muito boa tarde. Hoje estou com mais um vídeo que ficou bastante longo aí pro canal. Uma carabina M16 que tem uma história muito peculiar. Um amigo aí chamado Célio Caldeira, um mineiro que mora em São Paulo há muito tempo já, me encontrou no YouTube, achou meu canal, começou a assistir os vídeos e entrou em contato comigo. Então, carinhosamente, considero ele como meu grande amigo, o Celinho. E ele, trocando uma ideia comigo, me mandou a carabina dele para mim fazer algumas melhorias. Uma carabina que estava com um problema de um spread altíssimo e que ele não sabia o que tinha. Então, na sequência do vídeo aí, eu mostro toda a desmontagem e, subsequentemente, a montagem com as melhorias que eu fui fazendo aí no decorrer da desmontagem da arma. Fazia melhoria e montava. Hoje então eu tô aqui no clube com a arma do Celinho pronta. Tá ali montada em cima da minha coronha cor-de-rosa, da minha esposa, que agora serviu de modelo para os testes aí das M16. Então é um vídeo que tem aí 1h e um pouquinho, mas ficou muito detalhado e acho que quem assistir aí vai conseguir captar bastante coisa sobre a montagem e a desmontagem da M16 aí. Tomara que gostem. Agora eu vou para os testes práticos e o próximo vídeo, depois que esse for ao ar, vai ser dos resultados que eu consegui aqui com a M16 do meu amigo Celinho. Grande abraço aí, Celinho, e para todos que curtem. Aqui então, pessoal, a M16 do amigo Celinho, tá? Me mandou lá de São Paulo. Eu acabei de encher ela. Tá ali com um pouquinho menos de 200 bar no cilindro. E a primeira coisa que fiz foi colocar o manômetro para ver a pressão da reguladora. Então ela chegou para mim ali com mais ou menos 112 bar, entre 110 e 112. Tá? Martelo rente ao bloco. Primeira coisa que vou fazer nessa arma é colocar o power pleno sem mexer em mais nada. Antes vou cronar ela para ver que velocidade que está dando. E depois vou cronar ela com a adição do power pleno para a gente ver como é que ela vai se comportar em relação à velocidade sem mexer em nenhuma peça da arma. Fiz a primeira cronagem aqui da carabina do Celinho. Usei o chumbo Pro Max. Notei uma oscilação grande de velocidade aqui. Vou ter que descobrir o porquê que essa arma está fazendo isso. Ele já tinha me relatado dessa oscilação e o que eu notei? Que ela veio montada com os orifícios do sobrecano ao contrário, aqui na ponta do cano, ao invés de serem aqui no bloco. Ele comprou essa arma, ela já veio assim. Eu vou inverter o sobrecano e vou ver como é que fica o comportamento no cronógrafo. Inverti o sobrecano então, mas continua uma oscilação bem grande. E a reguladora dela segue bem ali, estável, trabalhando no 110 bar. Aqui nesse orifício dá para perceber a camisa de latão por onde o martelo corre por dentro. Aqui
o martelo quando corre tem um escape de ar, mas ela fica quase que totalmente obstruída, olha. Aqui quando tu engatilha, ela recua um pouquinho, mas quando solta o side lever ela volta a fechar. Então esse é um trabalho que eu faço de abrir um dentinho ali na camisa de latão para que não obstrua com uma resistência de ar o percurso do martelo lá dentro da bucha. Aqui vou dar sequência então na desmontagem da caixa do gatilho. Já tirei 3 parafusos que estão ali. Vou tirar o último. Tá? A caixa do gatilho sai inteira. Depois eu vou fazer o polimento aqui nos contatos. Aqui nós temos então o parafuso do martelo, a mola, o martelo e a camisa de latão, onde o martelo corre por dentro. Aqui temos sacado fora então o martelo, o parafuso de regulagem e a mola. Agora para tirar esta peça aqui, tá? Nós temos que tirar aquele parafuso que está lá dentro, ó, que é o que traz o martelo para trás. Aqui eu tenho um parafuso Allen, que aquela cabeça lá é sextavada. Então, com a parafusadeira aqui, eu consigo tirar ele com uma extrema facilidade, que é esse parafuso aqui. Tirando ele fora, sai fora então a camisa do martelo, que é de latão, e o martelo corre aqui dentro perfeitamente. O percurso dele, tá? Não precisa fazer polimento, já vi aqui no visual que tá ótimo. Esta peça aqui, tá? Eu já fiz uma marquinha preta ali, ó, que é aquela marquinha que fica obstruindo o furo que tem ali no bloco. Então eu vou fazer um dentinho aqui, para que quando o martelo corra aqui dentro na hora do disparo, não haja nenhum tipo de barreira a respeito do ar no deslocamento do martelo. O ar vai escapar e vai fluir por esse dentinho saindo aqui nesse orifício do bloco. Aqui então tá feito, bem simples, bem pequeno, não precisa ser nada exagerado. Então ele vai encaixar perfeitamente ali no orifício. Quando o martelo fizer o deslocamento lá por dentro, o ar tem passagem livre, não ocorrendo nenhum tipo de bloqueio ou bolsão de ar que possa frear o martelo na hora do disparo. Isso é uma coisa que melhora a constância dos tiros, melhorando o spread. A desmontagem do side lever, eu já tirei esse pino aqui, que é colocado de baixo para cima, tá? Que libera esse braço aqui. E aqui tem um outro pino, que também saiu. E o braço do side lever então tá retirado. Muito cuidado que aqui tem duas arruelinhas, uma tá aqui e esse veio só com uma, que é o que dá uma certa pressãozinha na hora do encaixe. Aqui ela, ó, é parecidinho com uma mola prato. E agora então, ali tem mais um pino que vai sair essa peça aqui,
este pino posicionado deste lado aqui. Então, pino retirado. Sai essa peça aqui. E agora sim, conseguimos então retirar a agulha com a alavanca. Por que eu estou fazendo todo esse processo? Eu quero dar uma revisada nessas peças, inclusive caixa de gatilho. A arma está com 110 bar na reguladora já há 24 horas, ela não passou nem um pouquinho mais de 110, 111 ou 12, desde ontem, há mais de 24 horas. Então eu quero dar uma revisada nesse sistema aqui, vou montar de novo para ver o porquê que essa arma aqui deu toda aquela variação de spread, que não é normal. Como a reguladora está trabalhando de uma maneira bem estável, ela não aumentou pressão, então talvez aqui no mecanismo de disparo é que possa estar dando aquela diferença de spread. Feito toda essa revisão aqui, eu vou partir para as peças ali de dentro do cilindro. Eu estou fazendo com o cilindro cheio, mas o próximo passo é esvaziar ele por medida de segurança, já que vou mexer nessa parte da frente aqui. Outra coisa que vou fazer agora é retirar o cano. Que a fixação é feita através desses dois parafusos aqui. E a peça de inox, então, que é essa que aparece aqui, entra inteira dentro do bloco. Já percebi aqui que estava montado meio enviesado, eu puxei ele exatamente reto para dentro. Então aquela variação de spread possivelmente seja em função desse desalinhamento aqui, ó, tá? E aí o que acontece quando você aperta os parafusos que eles ficam desalinhados? Aqui embaixo o transfer do cano fica desalinhado com o transfer do bloco, obstruindo parcialmente a passagem de ar. Então talvez o problema tenha sido esse. Vamos ver. Aqui retirei o cano então, tá? Eu notei que os O-rings estão um pouquinho marcados aqui em cima. Vou fazer a substituição. E o restante, o cano bem apertado. O O-ring interno ali também. Vou fazer a substituição. E depois colocar o cano na posição correta, que eu acredito agora que descobri o porquê da variação do spread. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu costumo fazer. Que é passar um chumbinho através do cano e verificar no chumbinho a marca do raiamento. Para isso eu utilizo uma vareta de solda, tá? E com ela eu empurro o chumbo através do cano e vou sentindo a resistência para ver se ele não tem algum tipo de folga, e aperto
no percorrer do curso do cano. Ó, saiu o chumbinho lá na ponta. E aqui então visualmente a gente pode observar as marcas que o raiamento faz tanto na saia quanto na cabeça do chumbo. Aparentemente bem marcado, sem arrancar nenhuma rebarba nem da saia nem da cabeça. Esses canos da Artemis, principalmente esses novos, têm vindo muito bem, muito bons. Colocando o Onyx de Viton, e esse aqui é o Onyx que é mais difícil de ser colocado. Caiu lá pra dentro. Não. Encaixou na posição. Bem certinho. Bom, essa parte pronta já. Agora eu vou mexer na caixa do gatilho. Aqui também muito fácil de abrir. São dois parafusos que soltam essa tampa. E aqui então o mecanismo de disparo funciona com um balancinho e uma armadilha do martelo que, quando você aciona o gatilho, ele desarma o martelo. Vou substituir esta mola, vou substituir aquela outra mola ali dentro para duas molas mais leves. E aqui temos os parafusos, este aqui de ajuste da força da esferinha que controla a trava do gatilho. Ali nós temos um parafuso lá dentro, tá? Que controla o segundo estágio, mais curto ou mais longo. E aqui também temos um outro parafuso que está ali, que regula a sensibilidade do gatilho. Aqui dentro desse orifício a gente consegue ver
as duas armadilhas se tocando. Então, mexendo neste parafuso aqui, você consegue deixar o disparo mais longo ou então mais sensível. Apertando o parafuso fica mais sensível, afrouxando o parafuso ele fica um pouquinho mais longo e mais pesado para fazer o disparo. Eu vou tirar essas armadilhas aqui, muito cuidado, porque a molinha que tem ali dentro pode saltar, cuidado para não perder. Somente a substituição das molas já dá um bom alívio no gatilho. Ó, uma mola extremamente rígida, tá? A substituição dessa mola aqui já deixa o gatilho bem mais leve. E aquela mola ali da armadilha também deixa o gatilho bem mais leve. Aqui soltei o pino. Sai a primeira, olha ali a segunda molinha. E aqui então sai a outra peça. Essas duas peças elas se tocam na hora do disparo. Então tem que fazer o polimento exatamente aqui. Se for necessário, se tiver alguma rebarba. Essas aqui estão com acabamento excelente. A princípio só a substituição das molas é que vai ser necessária. Se vocês quiserem fazer o polimento, é em cima desta peça e em cima dessa aqui, que é onde há o destravamento na hora do disparo. Aqui a peça, o dentezinho que segura o martelo na hora do disparo, o martelo fica preso aqui, ó. Então também tem que dar uma atenção aqui para ver como é que está o acabamento. A princípio tudo ok, não vou precisar mexer aqui. Aquela segunda mola, que essa aqui é idêntica à de trás do gatilho, elas se encaixam aqui dessa maneira e fica tensionado ali dentro. Também é uma mola extremamente forte, tá? Os pinos são todos do mesmo tamanho, então depois não precisa ter cuidado nenhum da hora de colocar. Só eles têm um lado que eles entram, que é a partir do lado esquerdo da caixa direito. Não, entram pelo lado direito da caixa do gatilho. Perdão. Tem que ter uma atenção então na hora de botar os pinos, que eles são colocados pelo lado esquerdo da caixa do gatilho. E aqui tem o estreitamento, por aqui eles não entram. É da esquerda para a direita. Aqui então eu já tenho a mola cortada, tá? É uma mola de caneta que funciona super bem. Eu já cortei ela do tamanho da mola original, então um pedacinho do meio sobrou. E a montagem do gatilho então vai ser feita utilizando esses dois pedacinhos aqui da mola. A primeira parte da montagem, vou começar por essa peça. E a colocação do pino. A segunda peça que eu vou colocar vai ser essa. Vou calçar ela aqui com uma chave.
vai o segundo pino. Colocado na posição já. Depois colocamos essa aqui. E por último, então, a tecla do gatilho. Essa aqui é a mais chatinha de ser colocada. E o sistema pronto. Extremamente leve. Por último, se coloca a tampa. E agora eu já vou fazer a substituição dos parafusos por parafusos de aço inox. E a caixa de gatilho pronta. Ali dentro tem uma bucha com uma mola, que é o que dá uma certa tensão e um retorno aqui na agulha. Eu não vou mexer, não há necessidade, ali dentro não tem O-ring nenhum. E vou começar a montagem então agora dessa parte aqui, para depois ficar faltando só a parte de disparadora e a instalação do power pleno. Aqui nós temos que observar o seguinte: aquele parafuso que traz o martelo para trás, que é esse aqui, tem um lado da agulha que a cabeça aqui é um pouquinho mais larga. Essa parte tem que ficar para baixo, que é onde vai ser encaixado o pino. Eu já vou colocar ele no lugar. Não, ainda não. A colocação dessa peça aqui, que é presa por um pino. Esse pino tem um zigrinadinho aqui em uma das extremidades.
que é colocado então da direita para a esquerda. O pino colocado. Agora colocamos o braço, observando que a arruela está ali na posição. E por último, este aqui. Eu antes comentei que esse pino era colocado de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas enfim, ele vai nesta posição, ó. Aqui. Vou dar um apertinho final nos dois. Feito já o aperto dos pinos, tá? Então agora vou colocar de volta o pino que traz o martelo para trás na hora do engatilhamento. Fazendo o processo inverso que eu fiz para retirar. Antes do pino, precisamos colocar a camisa do martelo. Senão não funciona. Martelo e mola e parafuso do martelo. E agora, por último, a caixa do gatilho, que também vai ganhar novos parafusos de aço inox.
E a caixa de gatilho posicionada então. Funcionando perfeitamente. Agora, para fins de comparação, eu vou instalar o cano e ver se aquela minha suspeita de que ele estava fora de posição se confirma. Perfeitamente alinhado o cano com os orifícios, e que aqui também vou substituir os mosquinhas Allen por inox. Agora eu vou reinstalar o sobrecano e vou testar para ver o spread da arma, se realmente era a posição do cano que estava fora. Pessoal, então botei 5 chumbinhos Promax, iguais os que eu testei ontem, e vamos observar como é que ficou o spread da arma. Impressionante essa variação. Agora vamos partir para a parte interna. Agora sim eu vou fazer o esvaziamento do cilindro. Como eu vou mexer ali na frente, então a arma tem que estar vazia. Como é que eu faço? A M16 tem um parafuso aqui de expurgo, que foi substituído pelo manômetro, que marca a pressão do regulador. Como vocês podem ver, a pressão dela está estável em 110. Nós temos aqui 150 bar de pressão no manômetro. Então eu vou fazer o esvaziamento da seguinte maneira. Eu tenho este pino aqui, que tem 48 milímetros por 4,72. Pode ser feito até mesmo com um prego cortado. Eu vou introduzir ele dentro da mola, que eu acabei de perder. Então aqui é o seguinte, ó, o pino vai dentro da mola, e eu vou apertar o parafuso de modo que ele pressione o martelo e abra a disparadora
saindo ar pelo cano. Muito simples. Cilindro vazio. Aqui eu já tirei então o sobrecano e o edge stripper. A retirada do cilindro se dá da seguinte maneira: eu frouxei aqui a abraçadeira e ele é rosqueado aqui no bloco. Então simplesmente a gente desrosqueia ele e ele vai sair inteiro. E aqui está o cilindro, parte traseira, lá dentro a válvula reguladora. Eu vou abrir aqui primeiro, tá? É uma mini válvula Z. E vou aproveitar e vou substituir os parafusos por inox também. E vou ver como é que tá a parte da disparadora. Vou tirar o cano para facilitar o manuseio. Aqui então todos os parafusos soltos. E a mini válvula Z retirada, mola da disparadora. E pino da disparadora. Disparadora ótima, arma nova, como tinha que estar. A hora que eu desmontei a válvula Z, não daqui, mas a hora que eu virei para tirar os parafusos, essa peça caiu de dentro. E de todas as M16 que eu desmontei, eu nunca tinha visto essa peça. Ela não consta na vista explodida, tá? E ela não tem lugar nenhum onde ela possa ser aplicada. Então, sinceramente, eu não sei que peça é essa. Aqui então tá tudo ok. Em seguida, refaço o procedimento da montagem. Agora eu vou retirar a tampa traseira do cilindro e a válvula reguladora. Essa tampa aqui é rosqueada e algumas vezes
a reguladora fica presa lá dentro do cilindro. E algumas vezes ela sai junto aqui nessa tampa. Ó, desta vez ela saiu junto aqui. Então o regulador novinho, 110 bar de pressão. Vou retirar daqui para dar uma verificada geral de como é que tá a peça. Aqui a retirada é com uma chave 12, tá bem justa. Aqui a nível de curiosidade, vamos ver quanto é que temos. 50.31, 32, e era uma reguladora que estava dando 50.20, 110 bar no regulador. Esta é a pré-câmera da M16, que vai ser então substituída por essa peça aqui, que é o Power Plano. Essa sai fora, entra essa no lugar, com o regulador aqui e aqui preso na Mini Z da M16, e depois o cilindro então. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Eu fiz uma pinturinha aqui na fenda do parafuso e marquei aqui numa fita os 110 bar de pressão além da medida da válvula, para na hora de montar ter uma referência das pressões que ela vai trabalhar. Eis aqui o piloto da reguladora, que é o que determina a regulagem da pressão. E agora vou fazer a retirada da outra parte que tem o poliacetal e as molas prata. Esse anel elástico aqui também tem que tomar cuidado, porque ele gosta de sair voando.
Então essa peça aqui, nunca empurrem ela por ali para não danificar o poliacetal. Eu gosto de usar um parafusinho aqui, tem um Allen aqui sem cabeça, que é a mesma rosca, para poder tirar o piloto fora. E aqui então temos as molas prato. Olha que interessante. 2, 4, 6, 8, 10, 11 molas prato. Normalmente ela vem com 12. Tem uma segunda mola aqui, nessa posição virada para fora. Vou conversar com o proprietário aí, com o amigo Celinho, pra gente ver se alguma vez essa arma foi aberta, porque realmente vieram somente 11 molas. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Poliacetal com uma pequena marquinha característica do bico. E aparentemente então aqui na parte do regulador também tudo super em ordem. A parte da frente do cilindro também não tem nenhum mistério na desmontagem. Aqui temos o manômetro, que tem um O-ring. Aqui. E aqui dentro, muito comum acontecerem vazamentos na M16 no O-ring de vedação da entrada do ar. Vamos dar uma observada nele. Que é o O-ring que fica embaixo daquele parafuso. Esse aqui é o nosso amigo. Eu gosto muito de usar o O-ring de Viton aqui, que resiste à temperatura. O que acontece? Quando o ar passa aqui em alta velocidade, na hora do enchimento, ele acaba esquentando e danifica esse O-ring. Muito comum de acontecer vazamentos por causa dessa danificação nesse O-ring. Esse aqui está perfeito. Já notei no apalpar ele ali que é a dureza 90 short. Alguns são 90 nas Artemis em algumas partes, mas a maioria é 70 short, que é a dureza da borracha. Esse O-ring aqui está um pouquinho amassado. Já tem marcas de que está achatado. Vou fazer a substituição desse aqui. Olhem como ele já não fica mais tão redondo e ele já fica reto de um lado e arredondado do outro. Então esse vamos botar um novo.
qualificadinho. E a parte frontal do cilindro montada. Agora vou montar a parte da reguladora novamente. Antes vou fazer um polimento para tirar a marquinha que está ali no poliacetal do bico de enchimento. Não sei se foi possível visualizar, mas ele já está afundadinho ali. Então vou fazer um polimento aqui para deixar perfeitamente liso. O polimento está feito. Essa parte aqui da montagem das molas prato eu nunca uso graxa de silicone em nenhuma parte da carabina, somente óleo. Então aqui fica as duas primeiras voltadas para baixo. Depois vem duas montadas voltadas para cima. Duas para baixo. Duas para cima. Duas para baixo. E as duas últimas voltadas para cima. E essa, no caso, então, com uma a menos. Inserido na posição. E o anel trava elástico colocado de volta. Aqui ele tem que girar livre. A parte do piloto para finalizar a montagem do regulador, e vamos tentar deixar então com a mesma medida que estava, que eu quero testar ela com a pré-câmera em 110 bar, que é a pressão que estava. Como eu fiz o polimento e essa regulagem é muito sensível, então talvez ainda vá diminuir do 110. Mas deixei aqui o parafuso então
na mesma posição que ele estava quando eu desmontei. Externamente não deu diferença nenhuma na medida, mas quando tiver ar e pressionar as molas prato poliacetal que foi polido contra o bico, talvez por ter diminuído o espaço ele mude a pressão que estava antes. Agora é só apertar a contraporca e fazer a montagem do regulador no cilindro. Agora então, eu já vou iniciar a montagem com a instalação do Power Plenum, que nada mais é que uma pré-câmera grande. Montado, lubrificado. E pronto. Aqui a parte da disparadora, coloca o pino, coloca a mola, que é uma mola cônica, parte estreita para dentro. Conexão do cilindro, que também vai ganhar os parafusos de aço inox. Parafusos vou estar substituindo o kit da arma toda. Essa pré-câmera e o prolongador do sobrecano sou eu quem faço, tá? Ela tem 8 centímetros de comprimento. O prolongador do sobrecano também tem os mesmos 8. A peça que vai nessa arma tá na anodização, então provisoriamente para os testes eu vou usar esse aqui que ainda não está anodizado. Aqui a hora que eu finalizar o aperto com essa peça, o cano vai apertar mais um pouquinho. Aqui vocês podem ver que o sobrecano ficou mais curto porque o cilindro foi jogado para frente por causa dos 8 centímetros da pré-câmera. Então a função do prolongador do sobrecano, essa peça aqui que é a original, ó, ela fica de fora e o prolongador aqui, então fica no lugar
encaixando o sobrecano aqui. E aqui, com ela anodizada, fica exatamente da mesma cor. O Celinho me mandou essa arma sem o supressor. Ela não é extremamente barulhenta. Eu tenho o supressor da Minion, que depois eu vou utilizar para fazer os testes. Mas essa aqui é a ponteira original dela. Se quiser utilizar assim, também pode. Vou finalizar colocando o manômetro. E agora encher para ver como é que ficou a pressão do regulador e a velocidade que está dando. Esse parafusinho aqui também vou substituir por um de inox, que eu vou ter que providenciar, que estou em falta nesse tamanho aqui, mas também vai ser trocado. Um outro parafuso que eu também vou trocar por um de inox. É este aqui. Da alavanquinha do side lever. E tá aí, a M16 tá montada. Vou encher, vamos ver quantos bar ficou na pressão e vamos testar. Consegui deixar a pressão em 110 bar. A pré-câmera está instalada, prolongador do sobrecano. Olha só, 280, 229, 351, 296. Eu achei que o cronógrafo estava com problema. Aí eu peguei a minha Urutu, tá? E fiz a cronografagem com o mesmo chumbo. Ó, aqui ainda é a sua. Aqui é o Urutu. Dei 3 tiros. 291, 291 e 290. Algo de errado tem nessa arma. Que mistério. Mas eu vou descobrir. Então, pessoal, não consegui estabilizar a velocidade dessa arma. Como vocês puderam ver aí, testei na minha Urutu, AVO perfeita, e essa aqui dando uma oscilação tremenda. A única parte que eu não mexi foi a disparadora. Então agora eu vou abrir e vou tirar ela fora para ver o que está acontecendo. Então já desmontei para o vídeo não ficar muito longo. Tirei a mini Z, a mola e o pino da disparadora. E ela tá ali dentro. E agora ela vai sair dali. E a gente vai tentar descobrir o que é. Se é que é ali o problema. O pino retirado. Eu preciso empurrar ela com alguma coisa daqui para ela sair, porque ela tem O-rings lá e entra sob pressão.
Então toda essa parte aqui tem que ser desmontada. Aqui tirei então caixa do gatilho, martelo, ficou só o centralizador do martelo ali. E a disparadora lá no fundo. Não é difícil. E tá aqui a nossa amiga. E que, por incrível que pareça, parece que tá tudo ok. Esse parafuso aqui a gente consegue enxergar a parte lá de dentro. Ele tem uma conexão para quando a gente colocar, botando uma luz, consegue se ver o alinhamento. Vou dar mais uma estudada com bastante calma e ver o que eu descubro. Selinho, tenho novidades. Martelo rente eu bloco a reguladora em 140 bar. Tá muito alto, mas eu vou ter que baixar. APD 18. Continuando. Estabilizou a velocidade. Aqui 5 voltas no martelo com o APD 18. Estabilizou a velocidade. Só que, claro, 140 bar é muito alto. O que era o problema? Esse O-ring da disparadora. Ele está deformado e ele estava frouxo. Botei um O-ring novo, resolveu o problema. Ali reguladora, ó, 140 bar. Então, pessoal, a M16 do selinho foi finalizada. Substituí todos os parafusos por aço inox. Botei o manômetro na reguladora. Ajustei aqui a sensibilidade e a leveza do gatilho, troquei as molas. Revisei a disparadora, troquei O-rings. Regulei o regulador de pressão para trabalhar ali em torno dos 125 bar, quase 130. Fiz polimento do poliacetal, ajuste das molas. Aí os parafusinhos todos trocados em aço inox. Instalei o power pleno, que sou eu que fabrico. Instalei o alongador do sobrecano, tá? E a arma está pronta para retornar para o selinho. No próximo vídeo, os testes de velocidade e agrupamento com mais uma carabina M16 que customizei.